E nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro se manifestou sobre o voto do ministro Benedito Gonçalves na ação que pode torná-lo inelegível. O ex-presidente contesta a condenação e apresenta um vídeo mostrando que o PDT, autor da ação no tribunal, era favorável ao voto impresso. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. É bom isso, né? Porque a internet realmente não perdoa, não esquece. Fabi, segundo aí o entendimento dessa atual composição do TSE, esse vídeo seria o quê? Um atentatório ao sistema eleitoral, é isso? Bom, segundo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, naquela ação do deputado Daniel Silveira, né, que ele julgou, seria flagrante perpétuo, né? Porque tudo que está na internet fica em flagrante perpétuo e configuraria. Agora, cabe aí aos advogados do presidente Bolsonaro, inclusive aqui eu falo o nome do advogado Tarcísio, que é um muito bom advogado eleitoral, arguir aí uma litigância de má fé, ao menos, né? Dá para mostrar o quanto esse partido e essa pessoa que assinou, o senhor Lupe aí do PDT, de Brizola, um dos irresponsáveis, vamos dizer assim, por essa Constituição, né? Que eu não tenho tanto apreço por essa Constituição, mas a gente olha e tem essa questão da litigância de má-fé, tem essa questão de que o presidente Bolsonaro está expondo a hipocrisia, né, então, de que não foi pela crítica, porque também não foi pela reunião, porque como que você configura abuso de poder político, uma reunião com os embaixadores, sendo que ele mostrou, na época, provas que era de um processo até do TSE. E o interessante é que ele sofreu a sanção ali na época do TSE, ele teve que remover esse conteúdo, essa já foi a sanção, então já houve isso. Se fosse tão gravoso assim, que fosse interferir no processo eleitoral a ponto de deixar um homem que teve quase 60 milhões de votos inelegível por 8 anos, ele deveria ter ficado inelegível lá, quando foi entrado com essa preliminar aí, e não agora, com essas novas provas. Então, quanto mais eu olho esse processo, mais eu sinto desapreço pela justiça. E, Ana, você falou de jabuticaba. Jabuticaba deveria ser até um elogio, porque é algo que todo brasileiro, quando lembra, fica até feliz, né? Porque jabuticaba é uma fruta boa. E eu li, aí para juntar uma coisa na outra, gostosa, né, Paula? Para juntar uma coisa na outra, eu li também toda a petição do Ministério Público em relação à arguição de vocês, né? Porque você foi citada, a Cris também, eu fiz uma lista, o que cada um falou, e também, volto a repetir, faltou só um pequeno detalhe: tipificar a conduta de vocês, como a conduta do presidente Bolsonaro, em algo da lei. E aí, dar a punição que está na lei. Então, inegibilidade, passível, né, de inegibilidade por abuso de poder. Eu gostaria que os ministros, aí eu chamo 7,
tivessem a capacidade de mostrar ao povo brasileiro aonde está na lei a conduta do presidente e o abuso de poder, porque não está fechando essa conta. É essa grande preocupação que eu trago por isso. E aí a gente vai ter, talvez, o que no Brasil não é a primeira vez, uma decisão da justiça que não tem legitimidade popular. Porque, sim, não estão tirando o direito do presidente Bolsonaro de se recandidatar novamente. Estão tirando o teu direito de saber ou não se aquela pessoa é boa ou não para o sistema político do Brasil atual. Então, é disso que se trata. E a gente precisa pôr a discussão nesse rumo, porque a grande imprensa jamais fará isso. Cris, essa ação do PDT é, no mínimo, contraditória, para dizer o mínimo, em relação a esse vídeo do presidente Carlos Lupe. Lembrando que esse é um vídeo de 2021, em que ele cogita a possibilidade de uma recontagem de votos, o voto impresso, enfim, uma reestruturação no nosso sistema eleitoral. São hipócritas, né, Paula? Você foi boazinha aí de falar em contradição, é hipocrisia mesmo. Eles acham que a gente está ainda lá nos anos 80, início da internet no Brasil, que havia pouquíssimos computadores, só em algumas grandes empresas, ou nos anos 90, quando começaram a aparecer os computadores pessoais, mas eram tão caros que era dificílimo ter em casa um computador. Não, hoje em dia todo mundo tem a internet na palma da mão, no celular, e é todo mundo mesmo. Eu tenho uma obra gigante aqui no caminho da minha casa, eu passo por inúmeros tratores, caminhões, e os operários que estão no momento de folga estão sempre no celular. Absolutamente todo mundo tem celular hoje em dia. Então vamos parar com essa ideia de que a gente não vai conseguir resgatar os flagrantes perpétuos. Esse aí que o ex-presidente Bolsonaro resgatou do Carlos Lupe, que agora está na carreta furacão do Lula, né, nos 37 ministérios, está aí todo se locupletando de novo do poder. Mas o PDT dele estava criticando tempos atrás, via Ciro Gomes, enfim, vive nesse eterno amor e ódio aí com o PT, mas ele estava preocupado com o Brasil e com a transparência das eleições num passado não muito distante. Eu puxei aqui um histórico rápido sobre o voto impresso. Qualquer um que procurar aí na internet voto impresso, Câmara dos Deputados, vai achar no próprio site da Câmara dos Deputados as informações. Em em 2002, em janeiro de 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que tinha sido aprovada no Congresso para a implantação do voto impresso nas urnas eletrônicas. 2002, eu estou falando. Depois teve uma reviravolta no judiciário, acabou caindo essa lei. De novo, aprovaram em 2009. A de 2002 é de Roberto Requião, então senador, foi governador 3 vezes aqui do Paraná, foi prefeito de Curitiba, todo mundo conhece a história dele na política, atualmente está no PT. Tomou um coro do governador Ratinho agora nas últimas eleições para governador, tentou ser governador de novo pelo PT, mas não se elegia, acho que nem vereador em Curitiba mais. E o que aconteceu com o Requião? Ele foi o primeiro a apresentar a PEC do voto impresso. MDB na época, né? MDB velho de guerra, ele adorava dizer. Depois, e o presidente foi aprovado, e o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou. Em 2009, depois que o STF já tinha derrubado, alegando custos, ia ficar muito caro colocar impressora junto das urnas, vários partidos, junho de 2009, vários partidos se uniram para aprovar uma nova lei com o mesmo teor. Olha quais eram os partidos: PT, PP, PSDB, o DEM, o PDT, o PSB e o PCdoB. Até os comunistas foram nessa, queriam mais transparência. Foi aprovada e, de novo, aí a pedido, acho que da Procuradoria da República, foi alegada a inconstitucionalidade dessa lei. Aí eles voltaram de novo com essa lei em 2015. Na época, Bolsonaro era deputado e foi ele que apresentou de novo um projeto de lei, mais uma vez aprovado. Dilma Rousseff veta e a Câmara derruba o veto da então presidente Dilma. Então veja que havia uma concordância de vários partidos, de várias ideologias, de várias vertentes, de que havia sim uma necessidade de maior transparência no sistema eleitoral. Aí, agora, recentemente em 2021, como era o governo Bolsonaro, a deputada Bia Kicis fazendo uma proposta de emenda constitucional, com muito ativismo político de ministros do STF e do TSE dentro da Câmara dos Deputados, inclusive, a PEC foi rejeitada.
Mas isso não é consenso e nem mesmo a transparência do sistema eleitoral. Por isso que não tem como criar uma peça de 300 páginas, 400 páginas, 3 horas de leitura, 2 horas de leitura, que fosse uma página, que fosse 1 minuto de leitura. Não ia convencer. Não adianta, porque a população quer mais transparência. E mais cedo ou mais tarde vai passar essa PEC no Congresso. Tem muita gente trabalhando por isso. E o presidente Lula não tem maioria no Congresso. É bom lembrar isso. Então, mesmo que agora PT, PCdoB, essa turma toda aí esteja contra, fingindo que não falou no passado e que não votou no passado pela aprovação do voto impresso, isso vai ser discutido no parlamento em algum momento. E com apoio popular. A população não quer mais continuar nesse limbo dessas eleições em que uma parte considerável não confia. E não adianta os militantes de dentro do MPF virem com uma argumentação também de 215 páginas, transcrevendo trechos de falas nossas em programas variados ao longo de anos, para dizer que nós induzimos a população a pensar assim. Não, a população foi vendo as coisas acontecerem e por isso que quer mais transparência. Ana, a gente acabou de acompanhar, então, Jair Bolsonaro usou o vídeo de Carlos Lupe, presidente do PDT, que é o autor da ação no TSE, para rebater o voto, então, do ministro relator Benedito Gonçalves e a tese aí do TSE. Paula, logo depois do segundo turno, naquela semana, né, na fatídica semana ali para o brasileiro de bem, de ver um corrupto, condenado em 3 instâncias, ascender ao poder novamente, a maneira como ele chegou lá, a gente pode discutir isso aí para sempre. Eu escrevi na Oeste um artigo com o título de Disco Arranhado, que nós seríamos um disco arranhado até 2026. E tanto que nós repetimos sempre aqui, né, várias coisas. O Silvio Navarro traz a história aí, porque a gente não pode deixar a história passar, a gente tem que ficar repetindo a história. E o que o Silvio faz é absolutamente brilhante, porque nós temos uma tendência, né, a esquecer o que de fato aconteceu no Brasil, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, já que a Cris mencionou no primeiro comentário, eu, como um disco arranhado, que nós somos aqui e precisamos ser, vou repetir o relatório que estava no relatório da Polícia Federal em 2016, que a convite do TSE fez uma varredura de segurança, digamos assim, no nosso sistema para as eleições. Abro aspas. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Fecho aspas. A Polícia Federal será julgada também no TSE ou algum procurador da República abrirá um inquérito de disseminação de desinformação em cima da Polícia Federal, porque é o relatório oficial da Polícia Federal, nessa peça, inclusive, dos procuradores, né, federais aí, contra a Jovem Pan, há essa reclamação que eu falo sobre o que está escrito no relatório da Polícia Federal. Eles condenam também os meus comentários quando eu trago o artigo 37 da Constituição, que preza que o voto tem que estar sob escrutínio público. Ele não pode ser simplesmente não auditável, como parece que o nosso voto é. Houve fraude em 2022? Ninguém sabe, ninguém pode afirmar que sim, ninguém pode afirmar que não, exatamente porque a própria Polícia Federal diz que não é possível auditar de forma satisfatória esse processo entre a urna e o software que cai ali no computador. E aí, como nós seremos um disco arranhado, para que muitos não esqueçam, né, o que de fato eles disseram, inclusive o presidente Bolsonaro é muito feliz em trazer esse vídeo, nós vamos repetir também um outro vídeo aqui da senhora Simone Tebet, hoje ministra do Lula, ministra de um governo de um partido que ela chamou em várias entrevistas do partido mais corrupto da nossa história, que durante a eleição presidencial ela disse que jamais aceitaria um cargo no governo se o Lula vencesse a eleição,
e a dona Simone Tebet também questionou por que não um voto de maior transparência nas urnas eletrônicas, como disse o Carlos Lupe aí, você vê aquele papelzinho saindo como um cartão de crédito. Dona Simone Tebet também pediu isso.